Olá! No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a cirrose hepática na medicina veterinária. Começando falando um pouco sobre o fígado, que é onde ocorre a cirrose hepática. O fígado ele é o maior órgão parenquimentoso do corpo e ele desempenha um papel crucial na manutenção do organismo, ajudando em vários processos biológicos, funções hemostáticas e bioquímicas. Ele possui uma notável capacidade de armazenamento e regeneração, permitindo que mesmo a parte do tecido hepático for danificada, não apareçam sinais clínicos significativos. A cirrose, ela representa a fase irreversível do dano hepatócito crônico. Os hepatócitos, que são as células funcionais do fígado, morrem e se transformam em fibrose, que desorganiza a estrutura do fígado. A fibrose hepática ocorre frequentemente em lesões crônicas do fígado. Em estágios avançados, com mais de 70% da função hepática comprometida, o fígado não consegue mais desempenhar as funções essenciais, resultando assim em uma insuficiência hepática. A cirrose ela não tem uma espécie definida para ocorrer, mas ela ocorre de diferentes formas em diferentes espécies. Por exemplo, em cães e gatos são frequentemente acometidos por hepatopatias crônicas e intoxicações. Já em bovinos e ovinos são afetados pela facíola hepática e por ingestão de plantas hepatotóxicas. Em equinos pode desenvolver cirrose em decorrência de hepatite tóxica ou infecciosa. E em suínos pode apresentar alteração hepática relacionadas à deficiência nutricional. Em relação às causas, quando a doença, esse dano não é conhecida, ela é conhecida como doença hepática idiopática. No entanto, existem outros fatores e condições que também podem predispor, o dano hepático, como intoxicação por metais pesados e outras substâncias químicas nocivas, hepatite inflamatória crônica, enteropatia inflamatória crônica, hipóxia hepática, hepatite induzida por medicamentos, infecções virais, leptospiroses e o complexo colangiohepático. A extensão do dano depende muito da duração da agressão, e da resistência do paciente a ela. O fígado, ele até tem, a capacidade de se regenerar, mas esse processo tem uma limitação, E ele inclui a necessidade de um suprimento sanguíneo adequado, uma drenagem biliar eficiente e uma arquitetura hepática normal, o que não é o caso da área afetada, E nesse caso, os hepatócitos eles se proliferam e se diferenciam para substituir as células que foram danificadas, restaurando o tecido hepático quando a agressão cessa. Como consequências, da cirrose hepática, nós temos hipertensão portal, ascite, encefalopatia hepática, icterícia. E já entrando nessa parte de icterícia, vamos usar de exemplo o caso clínico, de um cachorro com histórico de apatia, perda de apetite, mucosas amareladas e o abdômen bem distendido. Quando foi feito exames de imagem, revelou um fígado pequeno e irregular. Também foi feita uma biópsia e confirmou que tinha uma fibrose difusa e presença de nódulos regenerativos, que são compatíveis com a cirrose hepática. Aqui na imagem nós temos ilustrando, um cão que está bem apático, bem prostrado. Aqui temos a imagem de como fica, a mucosa, o olho, quando o cão está ictérico. E aqui nós temos a diferença entre um fígado saudável e um fígado com cirrose. Vou falar um pouquinho sobre a patogenia da cirrose. Na cirrose, tudo começa com uma lesão hepática crônica. As células do fígado, elas tendem a se regenerar,
mas ao mesmo tempo ocorre a ativação das células estreladas que produzem colágeno e levam à fibrose. Com o tempo, formam-se os septos fibrosos e nódulos regenerativos, porém de uma forma desordenada. Isso altera o fluxo sanguíneo dentro do fígado e causa hipertensão portal. Como consequências, podemos citar as ascites devido ao extravasamento de líquido para a cavidade abdominal, a icterícia pela retenção de bilirrubina, a hipoalbuminemia causada pela menor produção de proteínas plasmáticas e, em casos mais graves, encefalopatia hepática, resultante do acúmulo de toxinas no sangue. Então, macroscopicamente, o fígado cirrótico ele é menor, firme, irregular e apresenta uma coloração amarelada ou esverdeada. Em muitos casos, é possível observar o acúmulo de líquido no abdômen, caracterizando a ascite. Então, em resumo, a cirrose ela representa o resultado final de um processo inflamatório fibrótico progressivo. O fígado ele vai perder sua arquitetura e função de forma irreversível. Você sabia que a cirrose hepática é o estágio final das doenças crônicas do fígado? Microscopicamente falando, o fígado cirrótico ele apresenta fibrose periportal intensa, além de formação de septo fibroso bem espesso. Esses septos fibrosos, eles dividem os hepatócitos em nódulos regenerativos, que acabam desorganizando a arquitetura normal do fígado. Além disso, os sinusoides, que são os capilares do fígado, eles ficam comprimidos e irregulares. Também é muito comum encontrar um inflamatório crônico, formado principalmente por linfócitos e plamócitos, em áreas de degeneração e de necrose dos hepatócitos. Essas alterações microscópicas ajudam a gente a explicar os sinais clínicos que são observados em animais com cirrose. Por exemplo, perda de peso, letargia, falta de apetite, se dá pela insuficiência hepática. A cistite é o acúmulo de líquido no abdômen e se dá pela hipertensão portal e pela hipoalbumemia. Já a icterícia, ela é aquele tom amarelado e as mucosas. Elas acontecem pela dificuldade do fígado de excretar bilirrubina. Podem surgir também vômitos e diarreias, especialmente em cães e gatos. E alterações neurológicas, como desorientação e convulsão, que estão ligadas à encefalopatia hepática. O diagnóstico da cirrose hepática é feito pela combinação de exames clínicos e exames complementares. A ultrassonografia costuma apresentar um fígado com contornos irregulares e ecogenicidade alterada. Nos testes laboratoriais, a gente avalia os níveis de bilirrubina e albumina e o tempo de protombina. Mas o diagnóstico definitivo vem mesmo com a biópsia hepática, que confirma as lesões típicas de fibrose e a presença de nódulos regenerativos. Em resumo, a cirrose hepática é uma condição irreversível que representa o estágio final das doenças hepáticas crônicas. Por isso, o reconhecimento precoce das alterações hepáticas e o tratamento adequado das causas de base são fundamentais para evitar a progressão da doença e a melhor qualidade de vida dos animais. Compreender a patogenia, as alterações morfológicas e os sinais clínicos é essencial para um diagnóstico mais preciso e um manejo terapêutico mais eficaz na prática veterinária. Então, pode concluir que, embora a cirrose não tenha cura, identificar e tratar precocemente a doença hepática faz toda a diferença na sobrevivência e na qualidade de vida do animal. Esse foi o nosso vídeo apresentando o caso de cirrose hepática. Eu espero que tenham gostado.